Cientistas americanos descobriram, vejam só, uma forma de melhorar a qualidade de vida dos camundongos idosos usando o sangue dos mais novos. Será que finalmente descobriram o segredo da eterna juventude? Bom, hoje na coluna Traduzindo a Ciência, o neurocientista Stevens Hain está sempre aqui com a gente, vai nos falar melhor sobre esse assunto. Stevens, primeiro um alerta para todo mundo, não é hora de sair tomando sangue de criança, né? Ninguém tem que virar vampiro. Atualmente a gente sabe que existem mais de 20 milhões de idosos no Brasil e a expectativa é de que em 2030 existam mais idosos do que crianças. A gente está falando de uma coisa muito importante, é um tratamento para envelhecimento saudável, nada de beleza, né? Exatamente. O problema não é o envelhecimento, o problema são os problemas de saúde associados ao envelhecimento. Envelhecer é muito bom, inclusive. O que a gente vai discutir hoje é justamente uma descoberta feita por pesquisadores de Harvard e de Stanford de uma proteína presente no sangue de animais jovens que teve um efeito muito bom em processo de rejuvenescimento de animais idosos. Vamos ver a primeira imagem? Para a gente entender o que aconteceu, eu vou resgatar aqui uma técnica que foi feita pela primeira vez há mais de 150 anos, que é chamada, o nome é complicado, chama-se parabiose. Na verdade, a ideia é você une dois animais através da pele e, por conta disso, existe uma troca de sangue entre os animais. É como se eles fossem siameses. Como se fossem justamente siameses. E, por conta disso, o sangue de um animal acaba passando para o outro e vice-versa. Só que a novidade é que o pessoal de Harvard e Stanford fez o seguinte, resolveu unir, por um período específico, um animal jovem com um animal idoso. Depois disso, os animais foram separados e eles foram examinar o que acontecia com o corpo do animal idoso. E o que eles viram foi uma grande surpresa, o animal começou a apresentar rejuvenescimento de vários órgãos. Em virtude disso, houve então a ideia, existe algum fator no sangue do animal jovem que deve ter essa capacidade. Daí então pegaram o sangue de animais jovens, retiraram as células vermelhas e as células brancas, deixaram só o que a gente chama de plasma, injetaram por um mês em outros animais idosos. Vamos ver no próximo, Renato, por favor. E esses animais depois foram testados em vários labirintos ou técnicas de memorização e todos eles apresentaram uma performance bem melhor do que os animais idosos que não tinham recebido esse plasma. Então Bom, tinha também efeito até na memória dos animais. Um efeito impressionante na memória dos animais de fato, porque existe uma perda de memória com o envelhecimento. E os animais começaram a recuperar essa memória por conta da injeção do plasma, por conta dessa transfusão de plasma. Bom, então existe alguma coisa ali. Chegaram mais para frente e identificaram um fator que é o chamado GDF11. E aí, a partir desse fator, injetaram durante um mês esse fator em outros animais. E aí vem uma outra surpresa interessante. Houve toda uma melhora do fluxo sanguíneo no cérebro. Isso aqui é do animal idoso, dá para ver, não tem cor, o que significa que o fluxo sanguíneo é muito baixo. E aqui na próxima imagem a gente vai ver o animal idoso já com o fluxo sanguíneo restabelecido. Além disso, houve melhoria na cicatrização do animal, no olfato desses animais, melhoria na geração de novos neurônios no cérebro. Ou seja, várias coisas aconteceram por conta desse GDF11 fator presente no sangue dos animais jovens. Agora explica pra gente, esse fator que você estava falando, ele já é sintetizado de alguma forma, ele é injetado na pessoa, por enquanto só em animais? Por enquanto só em animais, foram 3 trabalhos publicados nas revistas mais importantes do mundo de ciência. E a ideia agora de uma das pesquisadoras, que é Amy Wangers, é a partir de daqui a 3 anos começar a fazer testes com idosos que têm problemas cardíacos ou, por exemplo, problemas de déficit cognitivo. A ideia é você injetar, obviamente, essa proteína. Esse aqui é o laboratório de Harvard, um dos laboratórios que estava envolvido nessa pesquisa, só para o pessoal ter uma ideia de como é que as pessoas estão ali trabalhando e justamente desenvolvendo coisas tão importantes e tão interessantes quanto essa, porque relembra a gente aquela ideia do elixir da juventude dos alquimistas, né? Só que agora é verdade e chama-se GDF11. Pois é, e a gente ouve falar também de outras alternativas. A gente já viu reportagens sobre pessoas que passam fome para viver mais. Como é que está esse estudo aí? Existem outras alternativas além dessa que ainda não foi testada em humanos? Então, estudos sérios sobre rejuvenescimento existem. Um deles envolve a ideia da restrição calórica severa e também uma outra substância, uma droga chamada rapamicina. O ponto é, no caso do GDF11, é uma substância natural, que ela é perdida com a idade e a ideia então é você conseguir resgatar a partir da injeção dessa substância em idosos. Vamos deixar muito claro aqui uma coisa que é importante a gente pensar. As pessoas veem essa grande descoberta, essa novidade realmente na ciência. A gente sabe que vai ter esse estudo ainda, mas não é uma coisa direta. A pessoa não pode pegar o sangue de uma pessoa e beber, né? Não, de forma alguma. Primeiro que não vai ter efeito nenhum. Segundo que você tem outros riscos associados a qualquer manipulação de sangue. A ideia é a identificação de proteínas desse sangue. Uma delas é o GDF11. Então a ideia é produzir o GDF11 e usá-lo eventualmente no futuro como medicamento para reduzir déficit cognitivo, para reduzir todas as consequências nocivas da velhice.
E ainda não existe uma comprovação de que isso aumente a expectativa de vida das pessoas, né? Como é que poderia explicar um pouquinho isso? Pergunta excelente. A ideia é a seguinte: esses animais eles tiveram melhorias de cognição, melhorias de performance em exercício, mas nenhum deles foi testado em relação se eles aumentaram a expectativa de vida, se aumentou-se a longevidade. Isso precisa ser testado ainda também. Steven sempre trazendo boas novidades aqui pra gente. Tomara que daqui a 3 anos a gente fale sobre isso, já com um remedinho sintetizado pra gente. Tá certo. Obrigada, viu? Obrigado.